Em primeiro lugar, não há decisão tomada. Há uma premissa na sua pergunta que está equivocada. Não há nenhuma decisão tomada, há, isso sim, posições que sejam tomadas e sugestões que sejam tomadas pelo Ministério da Defesa para serem submetidas à decisão do presidente. O presidente não quer tomar essa decisão agora, porque entende corretamente que é nesse caso específico, que é uma decisão que tem que ser tomada com o presidente eleito, tendo em vista que essa execução desse programa todo passa para o ano, inicia-se no ano de 2011. Então, com isso, nós vamos ter uma análise que pretende o presidente fazer no mês de novembro. Ou seja, será no mês de novembro o período em que ele vai tentar verificar, junto com o novo presidente, as conveniências de tomar a decisão A, a decisão B ou a decisão C. O Ministério da Defesa tem uma posição que já manifestou o presidente tomou conhecimento, mas ainda não tomou nenhuma decisão. Não cabe ao Ministério da Defesa decidir o problema, cabe ao Ministério da Defesa balançar e mostrar aí as conveniências da perspectiva, da premissa maior do nosso raciocínio, que é a transferência de tecnologia, ou seja, qual o índice de comprometimento de transferência de tecnologia e qual a segurança que é dada. Então, eu informo ele que dos três selecionados pela Força Aérea, nós temos uma possibilidade de transferência de tecnologia A para um tipo de empresa, uma segurança A-C e uma segurança A-Z. E aí é uma questão de tomar a decisão. Temos um preço XYZ e aí você faz uma equação, faz um cálculo de uma equação em que você levaria em conta essas situações através de pesos à transferência de tecnologia. Eu quero lembrar o seguinte: a Força Aérea trabalhou e trabalha com uma tecnologia em relação à avaliação das unidades. Ela faz aquilo que nós chamaríamos em lógica de atomismo lógico. Você toma componentes, define componentes da unidade e atribui peso a esses componentes da unidade. E esse trabalho foi lançado, iniciou esse trabalho em 1995, a experiência já vinha antes, não é isso aí? Já vinha antes a experiência, só que em 2008 se introduziu um tipo de peso que era diferenciado do peso que se dava pela aeronáutica, do trabalho que havia feito, em relação à transferência de tecnologia. Porque a transferência de tecnologia passou a ser um peso maior a partir de uma decisão política. Então, com isso, o Ministério da Defesa toma o trabalho da aeronáutica, verifica o trabalho da aeronáutica na sua composição, na sua equação de componentes dessa unidade e atribui um peso específico à transferência tecnológica. Daí porque a conclusão do Ministério da Defesa ser uma sugestão do Ministério da Defesa baseada na transferência de tecnologia e na segurança de que essa transferência se dê. Não é só a promessa da transferência. Agora, uma coisa tem que ficar clara. Uma coisa é a decisão presidencial a ser tomada escolhendo um eventual ofertante. Escolheu o ofertante 1, o que vai acontecer? Os técnicos da aeronáutica, tal qual aconteceu com o ProSub, vão sentar. São dois conjuntos. Os técnicos da aeronáutica vão sentar com uma empresa escolhida para negociar as especificações. Isso leva um tempo, que é chamado de contrato comercial. Paralelamente a isso, fechado ou definidas as linhas do contrato comercial, surge também as linhas das discussões, onde participa o Ministério da Fazenda sobre o contrato financeiro. O que pode acontecer, que poderá eventualmente acontecer, não sei se acontecerá, é que no momento em que começarmos a discutir os contratos comerciais, principalmente os financeiros, começam a aparecer obstáculos que não se conhecia quando das ofertas feitas. Uma coisa são as ofertas feitas pelas empresas, com seu detalhamento, e outra coisa é aquilo se concretizar em termos de compromisso internacional. Agora, uma coisa é certa, é de que o compromisso que o Brasil quer é o compromisso do governo em que está sediada a empresa que for escolhida. Porque ter um compromisso somente da empresa, não tendo compromisso do governo, em matéria de defesa, é extraordinariamente complicado. Entendeu? Então, com isso, eu estou te mostrando o seguinte, de que uma coisa é a decisão, vamos caminhar nessa linha.
Agora, se aquela linha vai ou não se completar, vai depender do quê? Das negociações que a Força Aérea fizer no contrato comercial, ou seja, nas especificações, etc., e ainda nas negociações do setor financeiro, em relação a juros, etc, etc, etc. Ou seja, a estrutura financeira da compra ainda pode ser renegociada após a escolha? Porque, claro, não vai ser negociada com a escolha, certo? Uma coisa é a opção por um determinado tipo de estrutura. A estrutura é a A. Aí eu vou sentar com a A, porque o Ministério da Defesa vai estabelecer os pré-requisitos. As empresas fizeram as suas melhores ofertas. Temos disso, vender aqui, não sei o que mais. Aí a Força Aérea estabelece um determinado tipo de necessidades. Diz, olha, precisamos ter isso, isso, isso. Então o que vai acontecer? Quando a Força Aérea for sentar para negociar, ela vai saber de que ela não pode fugir de determinados parâmetros que estarão estabelecidos. E esses parâmetros vão ter que ser negociados. Então, na negociação desses parâmetros, ele vai saber se vai se realizar. Então, é um negócio jurídico complexo, absolutamente complexo, além da questão financeira. Correto? Mas só complementando, mas a gente vai saber... Um minutinho, por favor. Mas é porque, em relação a isso, mas essa decisão presidencial, por exemplo, a gente vai saber antes das negociações contratuais financeiras? Lógico. O presidente vai dizer, olha, a opção é pela estrutura tal. Em novembro. Espero que sim. Em novembro. Aí depois começa um processo que pode levar... O processo da Marinha levou 6 meses? Um ano, né? Mais um ano. Quase um ano o processo de negociação da Marinha para a questão dos submarinos. Levou mais ou menos um ano, não só o contrato comercial, como também a negociação em relação ao acordo financeiro. Torna um pouquinho mais relevante a pergunta. Sim, claro, caiu o preço também. Além disso, tem uma queda do preço. Só para complementar, ministro, também tem a negociação com o de offset também, que envolve inclusive outro ministério, como o MDI. Né? É uma coisa complicada. E quanto ao cronograma, nós estamos ainda dentro do cronograma, nós pretendemos receber a primeira aeronave em torno de 2016. Então, essa era a É 2 anos. Bom, vamos às 4 original, últimas não, perguntas. É 2 anos depois do que se previa anteriormente, né? foi 2016, primeira aeronave.